Bom dia, irmãos. Graças e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos mais um domingo online, hoje dia 30 de agosto de 2020. Os irmãos podem estar acompanhando a programação. Nós teremos agora a nossa aula bíblica dominical de número 9 do trimestre, com o tema de hoje, o lugar da oração. O lugar da oração. Às 11 horas nós teremos a aula com as crianças, que será a cura do cego de Jericó. E também às 11 horas nós teremos os adolescentes e o infanto juvenil. Se você que está nos assistindo tiver interesse que o seu adolescente ou infanto juvenil participe das aulas, é só fazer contato com algum irmão da igreja que fará contato com um dos professores para te passar o link, ok? Também nos avisos de hoje, às 19 horas nós temos o nosso culto. Então, convide os amigos, convide os conhecidos para participar e receber mais esta bênção no dia de hoje, ok, irmãos? Aniversariantes da semana. Dia 24 nós tivemos 4 aniversariantes da nossa igreja, sendo eles o irmão Edmilson, o irmão Wilson de Miranda, o irmão Arthur Maynard e a irmã Sônia Mar. E no dia de hoje, dia 30, está aniversariando o irmão Anderson Bueno. Então que Deus abençoe os irmãos aniversariantes, que os irmãos sejam ricamente enriquecidos com a palavra do nosso Senhor. Vamos orar nesse momento, antes de iniciar a nossa aula. Nosso Deus, eterno amado Pai, te damos graças, Senhor, porque o Senhor tem nos dado a palavra, mesmo nesse momento, ó Pai, onde muitas igrejas ainda estão fechadas, mas o Senhor tem se feito presente, ó Pai, nas nossas casas, nos nossos lares. Tem nos dado, ó Pai, irmãos, para poder fazer com que a Tua palavra chegue de forma online, nas casas daqueles que precisam, necessitam, para poder edificar a vida dos nossos irmãos, dos nossos amigos, daqueles que estão próximo da gente. Que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, os irmãos, que o Senhor esteja abençoando os professores que estão, ó Pai, dedicando tempo para poder trazer a Tua palavra, seja os professores das crianças, do infanto juvenil, dos adolescentes, dos adultos. Que o Senhor abençoe a cada um, ó Pai. Que o Senhor abençoe os seus familiares também, ó Pai, que tem ajudado nessa missão, Senhor. Que o Senhor esteja conosco neste domingo e esteja abençoando as famílias. É o que te pedimos e agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador. Amém. Até a próxima, irmãos. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos os irmãos e amigos nesta manhã de domingo. É com grande alegria que nós estamos aqui para mais uma vez podermos chegar até você com a nossa Escola Bíblica Dominical. E eu gostaria de agradecer a Deus primeiramente, agradecemos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de podermos mais uma vez estarmos aqui para compartilharmos a palavra de Deus. Nós agradecemos a Deus pela oportunidade que tem nos dado de poder realizar esse trabalho. Agradecer também ao nosso pastor José Roberto Ribeiro, que está nos assistindo nessa manhã. Um grande abraço, pastor José Roberto, irmã Esther, que Deus abençoe os irmãos. Agradecer também ao nosso irmão Cassiano que tem o trabalho de compilar todos os nossos vídeos, de organizar toda a nossa apresentação. Nosso muito obrigado, nosso irmão Cassiano, a irmã Júlia, a irmã Pamela e também o irmão Léo. Quero também agradecer a Ana que está aqui comigo
ela que é a nossa responsável aí por todo o nosso layout, pela preparação da nossa apresentação, todas as telas, a organização e também pela leitura da Palavra de Deus. Nós agradecemos a Ana, ela que vai dar o seu tradicional bom dia. Bom dia, irmãos. Bom dia, amigos. Deus abençoe a todos. Agradecer também a nossa irmã Aline que brilhantemente tem feito a abertura da nossa Escola Bíblica Dominical com esse piano maravilhoso. Que Deus continue a abençoá-la, irmã Aline, irmão Jansen, nesse ministério importantíssimo que é o Ministério de Louvor, o Ministério da Música. Quero agradecer também nosso irmão Abdias que já está recuperado. Com grande alegria nós temos o nosso irmão Abdias, nosso diretor da Escola Bíblica Dominical. Que Deus continue abençoando o irmão Abdias. Nós vamos então dar início à nossa Escola Bíblica Dominical desta manhã de domingo, a nossa 9ª lição, portanto aqui a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, a 9ª lição, que tem por título O Lugar da Oração. E o texto bíblico, Mateus capítulo 6, capítulo 7, Lucas capítulo 17, Jeremias no capítulo 29, 1 Tessalonicenses 5 e o nosso texto áureo, Mateus no capítulo 6, o versículo 6. O lugar da oração. Será que existe um lugar próprio para a oração? Um lugar específico onde nós podemos orar? Um lugar que nós temos reservado para a oração? Será que Jesus estava falando aqui quando ele ensinou-nos a orar? Será que ele está falando de um lugar material, de um lugar físico onde nós estaremos orando, um lugar próprio para a oração, uma localidade onde nós devemos orar? Nós lemos no Antigo Testamento que Daniel subia no seu quarto, lá no local mais alto da casa, abria a janela do seu quarto em direção a Jerusalém e ali orava por 3 vezes. E esse era o local de oração de Daniel. Agora Jesus aqui apresenta, nesse texto que nós veremos nessa lição, um local de oração. E esse local, propriamente, nós entendemos aqui pela lição de hoje, e os irmãos creio que vão chegar à mesma conclusão, que esse local não é um local físico, um local material, um local designado para a oração, mas sim uma condição para nós podermos orar. Então, nesta manhã de domingo, nós vamos ver e estudar esse lugar da oração. Que lugar é este? Bem, irmãos, vamos, portanto, ao nosso primeiro texto, Mateus, capítulo 6, o versículo 6, que é também o nosso texto áureo. Esse nosso texto áureo nós vamos usar aqui como nosso primeiro texto para comentá-lo a respeito desse lugar de oração. Mateus 6, versículo 6, que a Ana vai ler para a gente. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Muito bem. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta. Então nós vemos aqui que Jesus coloca aqui um local específico. Jesus coloca aqui o quarto. Então, como se fosse aqui apresentando um lugar íntimo, um lugar de intimidade, um lugar reservado, um lugar no qual nós podemos estar ali numa atitude de oração mais reservada, nos deslocarmos do mundo por alguns instantes, nos colocarmos ali em total concentração para que nós possamos ali orar. É sempre bom, claro, nós termos aqui um local específico para a nossa oração, um local reservado, um lugar reservado para a nossa oração. O pastor costuma dizer que ele tem lá o Vale de Jaboque, né? Onde ele vai orar. Então aqui nós podemos fazer essa comparação, relacionarmos aqui esse local específico de oração, assim um local que nós temos o costume, nós temos o hábito de orar, então nós nos dirigimos até aquela localidade, até aquele local, um quarto ou uma parte específica da casa, uma parte mais reservada que nós ali então nos colocamos em oração. Isso, claro, que é uma atitude muito saudável até quando nós procuramos um lugar reservado para orar.
Mas também aqui o que nós podemos entender é que Jesus, ele não estava falando especificamente desse local exclusivo, desse local reservado, desse local secreto aqui, como se fosse um quarto ou uma localidade da casa que você poderia estar utilizando para se dedicar à oração. Nós vemos que na vida de Jesus aqui, por quando Jesus estava entre nós, quando Jesus no seu ministério, nós vemos que Jesus orava em público, Jesus orava em local público. Muitas vezes, Jesus também usava do expediente de se afastar. Ele se afastava dos discípulos e iria até um local afastado, um local mais reservado para orar. E nós vemos também que aqui Jesus orava no meio das multidões. Quando Jesus encontrava por ocasião no meio das multidões, nós podemos ver ali na multiplicação dos pães mesmo, Jesus no momento ali de dar graças pelo alimento, Jesus orou no meio de toda a multidão. Eu creio que ali existia uma multidão considerável, um número de pessoas muito grande, e Jesus orou no meio da multidão. Também na ressurreição de Lázaro, nós vemos que Jesus orou na multidão, orou na presença de muitas pessoas. Jesus invocou a presença do Pai, Jesus invocou o poder de Deus para ressuscitar Lázaro. Então nós vemos que nessa situação, Jesus estava orando em público, estava orando com pessoas presentes. Jesus não se retirou especificamente para orar por aquele problema. Então nós vemos que Jesus orava costumeiramente também na presença de muitas pessoas. Mas há um local mais profundo no nosso ser, que a palavra de Deus chama de coração. Então, esse lugar, o coração, o nosso íntimo, o nosso interior, é esse local que Jesus está falando, esse interior nosso coração. Esse lugar, só Deus é capaz de enxergar. Apenas Deus tem o poder, tem a característica de poder ver o nosso coração, a intenção do nosso coração, o desejo do nosso coração, como que está o nosso coração, como que o nosso coração está equacionado para nós podermos orar. Então aqui, o que Jesus chamou de quarto secreto é esse lugar secreto é o recôndito do nosso coração, o local mais íntimo do nosso coração, o íntimo do nosso coração, esse local que só cabe nós e Deus. Neste local, então, Jesus faz essa colocação. Eu creio que a explicação de local secreto tem muito mais a ver não com uma localidade, mas com uma atitude de oração, com uma condição que o nosso coração se encontra para que nós possamos orar. Esse nosso coração, como que ele vai estar equacionado diante de Deus para nós podermos orar? Em Jeremias, no capítulo 29, o versículo 3, nós encontramos: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Então vejam, irmãos, essa condição de orar, a condição do nosso coração, o íntimo do nosso coração, como está o desejo do nosso coração, como está a condição do nosso coração, esse sim é o lugar íntimo, é o lugar onde só nós e Deus conseguem penetrar. Só nós e Deus tem acesso a esse local secreto que é o íntimo do nosso coração. Então o que Jesus está propriamente dizendo aqui, eu creio que tem mais a ver com essa condição, com essa situação de oração e não tanto quanto uma localidade ou um lugar propriamente dito aonde nós iremos nos colocar em oração. Nosso próximo texto encontra-se em Mateus, no capítulo 7, do versículo 7 até o versículo 11, que nós vamos ver aqui Jesus falando, ensinando aos discípulos sobre a oração. Nós vamos ler então, a Ana vai ler para a gente então do versículo 7 até o versículo 11. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus,
dará boas coisas aos que lhe pedirem. Pois bem, irmãos, nós vemos nesse texto aí, no versículo 7 aqui, nós vemos: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Nós vemos aí uma situação até de insistência. Nós vemos que aqui Jesus fala, Jesus apresenta uma situação aqui, uma condição de insistir. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, Jesus coloca aí 3 situações onde nós podemos nitidamente observar aí as condições de orar. Então, a persistência aqui. Nota-se que chega a ser uma situação de insistência. E o pedir? Pedir, basicamente, sempre que nós vamos pedir, nós pedimos alguma coisa a alguém. E sempre que nós vamos pedir alguma coisa a alguém, nós vamos identificar quem é esse alguém. Alguém que nós vamos pedir é exatamente alguém que pode nos atender, alguém que tem, no mínimo, as condições para que possa nos atender naquilo que nós estamos precisando. Então aqui, o que Jesus está ensinando é que nós podemos pedir a quem? A Deus. Podemos buscar a quem? A Deus. Podemos bater na porta de quem? De Deus. Então, todas essas condições nós vemos que é atribuídas a Deus. A condição de nós pedirmos, a condição de nós buscarmos e a condição de nós batermos. Então nós temos essa orientação da parte de Jesus. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E quem bate, abrir-se-vos-á. Então aqui o que Jesus está falando é que Jesus está garantindo aqui a condição de Deus, a condição de bondade de Deus, a condição que Deus vai ser solícito ao nosso pedido. Deus tem condição para nos atender, claro, observando sempre, como nós já estudamos anteriormente, a vontade de Deus, sempre observando de fazermos uma oração que seja uma oração na direção da vontade de Deus. Nós vemos lá, tivemos visto lá a oração modelo, como nós chamamos, a oração do Pai Nosso. Então nós vemos aqui que nós temos que nos colocar não num padrão de oração, mas num padrão de vida para podermos orar. Então essas orientações, elas vão em paralelo com aquela oração que nos foi apresentada por Jesus. No versículo 9, qual dentre vós é o homem? Aqui, Jesus, ele faz uma relação com o nosso mundo material, com a nossa vida secular aqui. Qual é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Então vejam como Jesus coloca. Jesus coloca primeiro a figura do Pai, a figura do homem material aqui, o nosso Pai terrestre, um homem, se porventura o seu filho. Nós vemos que, obviamente, o filho creio que é o que deve ser o mais importante para um pai. O filho, a figura do filho, o pai quer sempre suprir todas as necessidades do filho. E aqui Jesus faz esse paralelo. Se por um acaso, se porventura o filho pedir ao pai pão, esse filho lhe dará pedra, ou seja, o pai irá dar ao filho irá atender o filho com um pedido completamente diferente do que foi o pedido do seu filho? Obviamente que não. O pai vai sempre procurar atender da melhor forma possível, mais rápido, com a maior abundância. Então, o que Jesus está falando é exatamente essa figura. E o versículo 10, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Vejam, é interessante que Jesus faz essa comparação. Lógico, nós não vamos fazer isso, nós somos homens, nós somos materiais, e mesmo assim nós temos esse cuidado, nós temos esse desejo de suprir a necessidade com tudo aquilo que é bom, com tudo aquilo que é melhor, com tudo aquilo que vai suprir e muitas vezes até além da necessidade do nosso filho. E aqui Jesus, no versículo 11, ele fala: ora, se vós que sois maus, ou seja, que vocês homens, que são falhos, que são limitados, que têm uma condição de atender muito reduzida, se vocês que são maus, que são limitados, sabeis dar boas dádivas. Vejam, ele não usa sabeis dar boas coisas, mas sabeis dar boas dádivas. O que é dádiva? Dádiva é aquilo que a gente dá com amor, com
com satisfação de dar. Então a dádiva, quando você faz uma dádiva, é porque você está dando aquilo de bom grado, dando aquilo de coração, dando aquilo com a intenção de agradar a pessoa que está recebendo. Vocês vão dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai. Então vejam novamente aqui o que Jesus fala, o que Jesus apresenta, o que Jesus está ensinando é que nós devemos ter aqui sempre aquela relação que nós estudamos anteriormente, em lições anteriores, a respeito da paternidade de Deus. Então, o vosso Pai. Então, ele coloca aqui a figura de Pai, que é para salientar, que é para que nós tenhamos sempre em mente a figura paterna de Deus. Então, a condição paterna de Deus, que está nos céus. Então, o nosso Pai que estás nos céus, o nosso Pai que vê todas as nossas necessidades, que tem conhecimento de todas as nossas precisões e que sabe o momento exato, o momento correto para nos fornecer aquilo que precisamos. Ele nos dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então vejam que Jesus garante que Deus vai dar, vai conceder tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós pedimos. Então, o que Jesus ensina é que nós devemos observar essas características, a paternidade do nosso Deus, e nós devemos relacionar a nossa bondade com a bondade de Deus. A bondade de Deus é infinitamente maior do que a nossa bondade material, a nossa bondade terrena, a nossa bondade aqui que é finita. Então, o que Jesus está nos orientando e fazendo essa relação, nos ensinando, é que a condição de Deus é uma condição de Pai amoroso, de Pai generoso, de um Pai misericordioso. Muito bem, como devemos orar então? Então essa é a nossa grande questão, a nossa pergunta. Como devemos orar? Como será que nós devemos orar? Então nós vamos aqui partir para o nosso primeiro ponto, com humildade. Então nós devemos orar com humildade. Lembram-se da condição do nosso coração e nessa condição do nosso coração nós temos que ter essa característica, essa qualidade que é a humildade. E humildade não é se rebaixar, não é se inferiorizar, não é se colocar abaixo de alguém. Humildade deve ser aqui a condição de humildade. A condição de humildade do nosso coração é a condição de dependermos totalmente das misericórdias de Deus, dependermos totalmente da providência de Deus, estarmos totalmente dependentes da bondade de Deus. E nós vemos aqui que dependente é uma palavra meia... A gente não consegue administrar bem essa palavra, né? Dependência. Dependência aqui nos causa uma sensação de inferioridade, uma sensação de incapacidade até talvez, mas a dependência aqui, a dependência de Deus, a humildade aqui, depender de Deus é depender de alguém que vai suprir todas as nossas necessidades, é depender de alguém que não vai nos cobrar, irmãos. Essa é a grande diferença, porque quando nós falamos, eu sou dependente, porque você já se coloca na condição de devedor. Essa é a questão. Nós nos colocamos na condição de devedor. Quando nós estamos dependentes de alguma pessoa, nós já nos colocamos na condição que nós estamos devendo alguma coisa para aquela pessoa. Mas na verdade não. Com Deus, o quadro é totalmente diferente. A humildade que Deus requer de nós, essa humildade com que nós temos que orar, essa humildade que nós temos que demonstrar na nossa oração, a condição de humildade do nosso coração é a condição propriamente de uma dependência total de Deus, a dependência da misericórdia de Deus, a dependência da bondade de Deus. O próximo ponto, confiando na bondade de Deus. Então nós temos que confiar na bondade de Deus, nós temos que ter certeza que a bondade de Deus ela vai nos alcançar. Nós temos que ter certeza que essa bondade de Deus é abrangente em todos os aspectos de nossa vida. O Salmo 136, ele nos diz: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Sempre que eu leio esse texto, irmãos, eu me lembro da minha infância. Quando eu era garoto,
nós mudávamos com uma certa frequência de casa pelas condições do trabalho do meu pai. Então nós tínhamos que algumas vezes mudar. E existia um quadro na parede da sala da minha casa que a minha mãe tinha com muito cuidado lá, e esse quadro tinha exatamente esse versículo impresso. O versículo: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E eu me lembro que todas as vezes que nós íamos mudar, a mãe, com todo cuidado, pegava esse quadrinho, embrulhava com todo cuidado, colocava num local seguro, e quando nós mudávamos, quando chegávamos na casa nova, ela tinha o cuidado de ir lá na parede da sala e colocar aquele quadro. A primeira coisa que ela fazia era colocar o quadrinho: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então, essa é a nossa atitude. Nós temos que ter essa confiança, a confiança que a bondade de Deus, ela é infinita, que a bondade de Deus, que a misericórdia de Deus, que a benignidade de Deus dura para todo o sempre. E também nós temos que orar com perseverança. Perseverança, quando se fala em perseverança, significa que é consistência, né? Perseverança no sentido de orar até obter, né? Então, muitas vezes nós temos essa ideia de que perseverança nós temos que orar até obter. Mas eu não quero levar o significado da palavra perseverança nesse sentido de orarmos até nós obtermos aquilo que estamos pedindo. Mas a perseverança, sim, no sentido de desenvolver um hábito constante de oração. Então nós temos que ser perseverante não no nosso pedido propriamente. Nós temos que ser perseverante na oração. Nós temos que perseverar na oração, nós temos que orar sempre, orar em todo o tempo, nos mantermos em atitude de oração, nos mantermos em condição de oração. Lembre-se, quando nós estudamos que a oração deve ser uma condição de vida, uma forma de vida. Então, nós temos que ter aqui essa perseverança, nós temos que desenvolver esse hábito constante de orar. Então, essa perseverança, orar com perseverança, não no sentido de orarmos até obtermos aquilo que nós desejamos e depois não oramos mais. É como se fosse nós procuramos alguém até que ele nos satisfaça e depois nós simplesmente deixamos de lado. Nós procuramos um amigo que pode nos atender e depois dele nos atender nós simplesmente descartamos essa amizade? Não. Então, essa perseverança nos diz aqui, nos leva, nos direciona a um hábito constante de oração, para que nós consigamos desenvolver esse hábito constante de orar. Orar a todo tempo, orar sempre, sempre em oração. Muito bem, resta-nos ainda uma pergunta. Por que é que nós precisamos insistir com Deus se Ele é bom, se Ele nos ama e se Ele sabe de todas as nossas necessidades? Essa é a grande questão, irmãos e amigos. Por que será que nós temos que insistir com Deus? E na verdade aqui, irmãos, eu acho que nós não temos que insistir com Deus na oração, mas nós temos, sim, que insistir com o convívio com Deus, com a comunhão com Deus, com a dependência de Deus. Esse é a melhor definição, porque nós sabemos que Deus é onipotente, que Deus é onipresente, que Deus é onisciente, um Deus onipotente que pode todas as coisas, que não tem limites para a sua bondade, que não tem limites para a sua concessão, um Deus que é onipresente, que sabe de tudo o que nós precisamos. Ele sente as nossas necessidades, Ele está presente em todos os lugares, Ele tem consciência de tudo o que acontece conosco. Um Deus que é onisciente, que ouve em todos os lugares, seja onde quer que você esteja, aonde você clamar, Deus vai ouvir por você. Então nós temos essa certeza. E aqui, essa pergunta, ela é
Muitas vezes nós nos fazemos essa pergunta: por que é que nós precisamos insistir com Deus se Ele é bom, se Ele nos ama, se Ele sabe de todas as nossas necessidades? Deus vai nos atender, Deus sabe das nossas necessidades, Deus conhece o nosso coração, conhece as nossas condições, o que nós precisamos, o tempo que nós precisamos. E muitas vezes nós fazemos essa pergunta, muitas vezes nós nos fazemos essa pergunta: pô, será que eu tenho que insistir com Deus? Mas devemos insistir sim, não insistirmos na petição, não insistirmos naquela condição de exigirmos de Deus, mas nós devemos insistir sim na comunhão com Deus, no hábito de orar, no prazer de estar falando com Deus. Nós podemos colocar aqui a imagem de um amigo. Nós não procuramos os nossos amigos, como que nós conversamos com nossos amigos? Quando nós procuramos o nosso amigo, se nós vamos pedir alguma coisa para um amigo, como que nós fazemos? Nós vamos lá e pedimos para o nosso amigo e ele vai falar se pode, se não pode, e a gente vai questionar ali. Nós não ficamos ali batendo. Não. Ou então, como que nós fazemos? Quando nós estamos com os amigos, será que nós só vamos procurar os nossos amigos para pedir? Não, nós vamos conversar com os nossos amigos, nós temos argumento para conversar, nós temos um diálogo agradável quando nós encontramos os nossos amigos. E assim é com Deus, nós temos que insistir nesse diálogo, nós temos que insistir nessa comunhão, nesse desfrutar da presença de Deus, nessa comunhão com Deus, nesse conhecer a Deus, nesse deixar que Deus nos conheça, fazer com que nós tenhamos a certeza de que Deus nos conhece. Devemos nos abrir diante de Deus como se nós nos abrimos diante de um bom amigo, de um amigo fiel. E Deus é muito mais do que um bom amigo, de um amigo fiel. Além dele ser o nosso Deus, o nosso Salvador, ele ainda é o quê? Aquele que pode, que vê todas as coisas, que sabe de todas as coisas. Então, essa insistência não é uma insistência, mas sim uma permanência. Devemos sim permanecer na atitude de oração. A nossa vida tem que ser uma vida de oração. A nossa vida precisa ser uma vida que nos demonstre aos outros que a nossa vida é uma constante oração. Então aqui nós temos algumas sugestões para a nossa pergunta anterior. Oração. Precisamos insistir na oração a fim de aprender todos os dias a nos submeter à vontade do Pai. Nós temos que estar atentos, irmãos, porque a nossa vontade ela é perniciosa. A nossa vontade ela tenta se impor. A nossa vontade, muitas vezes, ela tenta nos apertar contra a parede, ela tenta nos forçarmos a exigirmos de Deus. Então, essa nossa vontade, ela tem que ser muito bem policiada, ela tem que ser muito bem cuidada. Essa nossa vontade, nós temos que entender que ela deve ser colocada sempre em segundo lugar. E nós temos que nos submeter à vontade do Pai. E quanto mais nós insistirmos na oração, mais nós estaremos nos submetendo. Ou seja, estaremos à mercê, estaremos à disposição, estaremos favoráveis à vontade de Deus, à vontade do Pai. Então, insistir na oração é cada dia nos submetermos cada vez mais à vontade do Pai. Precisamos insistir na oração a fim de nos lembrar de quem fomos, de quem somos e quem estamos comprometidos a ser. Irmãos, lamentavelmente, nós fomos mal. Nós viemos de um passado que não foi muito agradável. Muito embora muitos podem dizer, não, mas eu vim de lar evangélico, eu sou todo bonitinho, eu vim aqui de uma família que sempre foi evangélica. Não, irmãos, nós temos o nosso passado tenebroso, nós temos o nosso passado de pecado, nós temos o pecado que nos rodeia. Então nós temos sempre que lembrar de quem nós fomos antes de conhecermos a Jesus,
antes de sermos redimidos pelo sangue de Jesus. Nós temos que nos lembrar de quem nós somos. Muitas vezes nós fazemos coisas que nem nós mesmos acreditamos. Nós falamos, meu Deus do céu, como é que eu pude fazer isso? Como que eu pude tomar esse tipo de atitude? Que atitude mais deplorável que eu tomei? Porque nós não nos conhecemos. Nós devemos orar para que nós possamos sempre sabermos quem somos. Nós precisamos da oração. E precisamos da oração muito mais ainda, porque nós estamos nos comprometendo a sermos cada dia melhor. Esse é o nosso objetivo. O que Jesus está nos ensinando é que nós temos que melhorar a cada dia. O pastor sempre usa lá um versinho de um hineto, que é sempre melhorando no Senhor. E essa deve ser o nosso objetivo, a nossa tônica. Isso deve ser o alvo que nós temos que atingir, sempre melhorando no Senhor. Temos que ser sempre melhores, sempre estar nos esmerando para sermos melhores. Orar. Oração, precisamos insistir na oração para não ser levados pela tentação. Eu vejo de vez em quando, nos carros aí, aquele adesivo que diz lá, não orou, fracassou. E é bem por aí, irmãos. A oração, ela pode nos levar longe das tentações. Ela pode nos dar uma couraça, uma fortaleza, um escudo de proteção, um colete à prova da tentação. A oração, ela vai fazer com que nós possamos ficar resistentes à tentação. Nós possamos estar de pé diante da tentação, nós saibamos identificar o que é maligno e o que não é, aquilo que vai nos destruir, aquilo que vai nos causar problema, aquilo que vai nos afastar de Deus, aquilo que vai dar vazão à nossa vontade, ao nosso ego, ao nosso desejo. Se nós orarmos, nós teremos essa proteção, nós teremos esse escudo protetor, que vai ser a oração, esse escudo protetor contra a tentação. E também nós devemos orar para não ser tragados, para não ser levados, para não ser tomados pelo mal. Temos que orar para constantemente nós termos a certeza que Deus está nos protegendo de todo o mal que está a nos rodear, de todo o mal que está a nos circundar. Nós temos que ter este cuidado, nós temos que tomar essa atitude de orar, termos esse hábito de orar, para que a oração nos preserve tanto da tentação quanto nos livre do mal. Precisamos insistir na oração para nos lembrar de que nada poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E eu acho que essa é a grande razão por que nós temos que orar. Nós devemos orar sempre, para estar sempre em comunhão com Deus, para estar sempre atento, para estar sempre presente em nossas mentes o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, este presente que Deus nos deu, que foi o seu Filho unigênito, para levar consigo toda a nossa culpa, todo o nosso pecado. Então nós temos que orar sempre, nós temos que preservar, que insistir, que nos mantermos numa condição de oração para estar sempre lembrando, para que esteja sempre em nossas memórias o amor de Deus, que nada poderá nos afastar do amor de Deus, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem a mais profunda distância poderá nos afastar do amor de Deus. Esse amor que está em Cristo, esse amor que nós encontramos no sacrifício que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, nos trazendo a redenção dos nossos pecados, para só assim nós podermos adquirirmos, conquistarmos a vida eterna com Jesus. Chegamos mais uma vez à nossa conclusão. E a conclusão da nossa lição nesse dia, no dia de hoje, nós temos aqui: nestes dias de grande exposição da vida privada,
Jesus nos convida a desenvolver cada vez mais uma intimidade com Deus, que vai nos levar a cultivar uma dependência agradável e cada vez maior da misericórdia de Deus. Nesses dias de grande exposição da vida privada. Vejam, irmãos, nós temos vivido momentos onde a nossa vida privada tem sido invadida, onde as pessoas têm colocado as suas privacidades de uma forma muito aberta, muito escancarada aí nos diversos meios de comunicação. Nós vemos aí esses meios de relacionamentos sociais aí, e nós vemos que as pessoas estão se expondo de uma maneira tão aberta que isso chega a ser até perigoso. Então, nesse momento que nós vivemos, Jesus, ele vem nos ensinar, ele vem nos convidar aqui a desenvolver cada vez mais uma intimidade, essa intimidade que é só entre eu e Deus, entre eu e Jesus, desenvolver essa intimidade com Deus. E essa intimidade que vai nos levar, vai nos conduzir a cultivar, a criar, a desenvolver uma dependência agradável, irmãos. Não é uma dependência onde nós vamos nos tornar devedores, não é uma dependência onde nós vamos nos tornar inferiores, mas é uma dependência do amor de Deus, uma dependência de Deus, o nosso Pai de misericórdia, o Pai de bondade. Então, essa dependência ela vai se tornar uma dependência agradável e cada vez maior. Nós vamos nos desenvolver, nós vamos tornar essa dependência cada vez maior e nós vamos, com essa dependência, nós vamos desfrutar das misericórdias de Deus, nós vamos ter assim a presença da misericórdia de Deus em nossa vida e nós vamos viver através dessa misericórdia de Deus. Em Jeremias, nós temos lá que as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. As misericórdias de Deus não têm fim, ela se renova a cada manhã. É como Deus falando para você a cada manhã: está aqui, meu filho, mais uma porção da minha misericórdia, mais uma porção da minha graça, para que você possa viver este dia, para que você possa atravessar todo esse dia debaixo da minha graça, debaixo da minha misericórdia. E você vai deitar e quando você levantar, Deus está novamente te oferecendo nova porção dessa misericórdia, essa misericórdia que vai se renovar a cada manhã, uma misericórdia que não tem fim. Por isso, irmãos, eu gostaria de convidar você nesse instante a orar, a baixar a sua cabeça e fechar os seus olhos e vamos orar nesta manhã. Deus nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque mais uma vez pudemos aqui aprender com Jesus a oportunidade e a clareza de orarmos, a oportunidade e o bem-estar, a bênção que é nós podermos orar. Muito obrigado, Senhor, que nós possamos desenvolver essa atitude de oração, que a nossa vida possa ser uma oração a todos quantos nos aproximarmos, se aproximarmos de nós. Ó Pai, fica conosco, Senhor, nos dá sempre, Senhor, esta porção renovada da Tua misericórdia. Ó Pai, nós queremos contar sempre, Senhor, com a Tua bondade. Nós confiamos no Teu amor, Senhor, e te pedimos que através da Tua misericórdia, Senhor, nós te pedimos que Tu perdoe os nossos pecados, as nossas faltas, ó Deus, e que Tu, Senhor, possa através da Tua graça, Senhor, nos trazer sempre debaixo da Tua mão misericordiosa. Muito obrigado, Senhor, por esses momentos que aqui passamos. Nós te pedimos, ó Deus, que Tu possa alcançar os corações, aonde quer que eles estejam, como quer que eles se encontrem, Senhor. Que Tu possa ser uma palavra de conforto, que a Tua palavra possa ser uma palavra de alento e que nós, ó Pai, possamos estar sempre em oração, para que a nossa oração
seja um louvor, seja um agradecimento e, acima de tudo, seja o reconhecimento da Tua bondade e a Tua misericórdia nas nossas vidas. Fica conosco nesse dia, ó Pai. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito obrigado, irmãos e amigos, por mais uma vez vocês estarem conosco aqui. E já de antemão eu quero convidar você para que no próximo domingo nós possamos estar para mais uma escola bíblica dominical. Até lá!